Mas eu quero mostrar aqui para vocês, quando Daniel escreveu o seu livro, ele teve as visões e ele guardou, Deus mandou que ele colocasse no livro e depois ele guardasse, que não era para o tempo dele. E então hoje eu quero falar sobre o tempo, né? Você sabe o que é o problema do tempo? O tempo é igual a água do rio. Passa uma vez e nunca mais ela volta. Então nós não devemos perder. Mas existe aqueles tempos que são... acontece coisas... Então, os tempos passados não é igual aos tempos de hoje. São diferentes. E eu quero dizer aqui no Daniel capítulo 12, verso 4, diz assim: E você, Daniel, fecha com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de melhor conhecimento. Outras traduções bíblicas dizem assim: muitos irão de um lado para outro buscando conhecimento. Outra diz assim: e a ciência se multiplicará. Mas aqui, o que eu quero referir é sobre o tempo. O tempo de Daniel era um tempo diferente de hoje. No meu tempo de jovem, era diferente de hoje. Porque as coisas se multiplicaram muito. A sabedoria humana se multiplicou muito. Só que, às vezes, a sabedoria humana, ela vem de uma forma que nós vamos ver aqui no Apocalipse, no capítulo 11. Talvez pode encontrar outros versículos comparado com esse. Capítulo 11, verso 18, Apocalipse 11, aqui, 11, para trás, aqui, capítulo 11, aqui, né? E às vezes acontece que o tempo passado, a ciência não era que nem hoje, a sabedoria humana. E o que eu quero só refletir aqui, no verso 18, ó, aqui diz assim: as nações se iraram e chegou a sua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, e os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Aqui a Bíblia está dizendo, no finalzinho, vai recompensar os profetas, aqueles que falaram a verdade, não um falso profeta, aqueles que falaram a verdade dentro da Bíblia. E os santos, né? Todas as pessoas que fizeram a vontade de Deus. Mas no final do versículo diz assim, ó: aquele, ó, tanto grandes como pequenos, e de destruir os que destroem a terra. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre os poderosos, né? Os poderosos destruíram a terra. Em nome de quê? Por exemplo, quantas barragens hoje são feitas? Eu estava vendo agora mesmo aí uma barragem lá no Pernambuco, que alagou 5 cidades, pequenas cidades. Pessoas que vieram ali para aquele lugar, fizeram seus lugares, agora eles tiveram que deixar uma igreja imensa, né, embaixo da água. E assim aconteceu em várias, aqui no Rio Paraná, divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, né, e um pedaço do Paraná.
também a barragem que foi feita, tudo em nome do crescimento, as barragens para energia, né, criar a demanda da energia nas grandes cidades, nas indústrias, né, e depois vem a destruição das matas em nome das pessoas que querem plantio, né, aumentar o plantio, tanto comida para os seres humanos, como também as pastagens para o gado. E essa destruição a gente vê hoje o calor na terra é imenso, porque tiraram todas as matas. Os rios estão secando, né? As fontes, né? Já a estatística dos cientistas é que vai faltar água daqui a uns tempos para o nosso planeta. Já falta água. Eu me lembro ainda, no tempo de jovem, que você cavucava um buraco na terra. Aqui no Espírito Santo não, mas no Mato Grosso do Sul, uma parte do Paraná, São Paulo, você vai cavucar um buraco, você não consegue. Quanto mais fundo, mais duro é. A terra perdeu a fertilidade. Então eu quero ver se eu consigo achar aqui um versículo no livro de Oséias. Oséias, aqui no capítulo 4. Eu não lembro se é o 3, verso 4, parece, né? Não, parece que não vi. Vamos ver aqui, eu não marquei, não, tô só seguro ele na minha memória, né? 2 e verso 4. 2 ou é 4 e verso 3, um negócio assim. Eu sei que é aqui. Então vamos ver o 4 e verso 3. Tá, é aqui. Eu não fui assim muito. Então aqui, eu vou ler nessa versão, mas uma versão mais moderna, ela é mais explicativa. Vocês desculpa aí o atraso, né? Então eu quero dizer aqui, ó. No livro de Oséias, no capítulo 4, verso 3, diz assim, ó. Por isso a terra perece. Não. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Então, o que é isto? Eu já vi na cidade do Acre, né? Perto de Rio Branco do Acre, tem um rio que era navegável. Eu não sei em que ano que a água secou que os peixes estavam morrendo. Aí eu vi esse versículo e lembrei, né? Eu não tenho a Bíblia que tem ela no papel, tem no celular, mas o meu celular está ali e não posso ler esse versículo. Então, eu queria pedir para minha esposa para ela trazer o celular e nós achar esse versículo para vocês entenderem melhor. Traz aí, meu amor, o celular para nós achar esse versículo na Bíblia. Que eu vou mostrar para vocês. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque as indústrias que destrói tudo, quanto mais aumenta, quanto mais ela faz as coisas, a minha esposa trouxe o celular, e aqui eu vou procurar uma Bíblia.
Parece que essa daqui, porque tem várias Bíblias aqui. Então eu quero achar aqui, livro, vamos lá para o livro de Oséias, vamos aqui, Oséias, achei Oséias. Que coisa beleza, é? Oséias capítulo 4 e o verso 3. Olha aqui. Por isso a terra ficará seca e tudo que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. Entenderam agora, meu querido? Então o tempo passa. Então em Daniel, no capítulo 12, verso 4, diz que a ciência multiplicaria, o saber, né, das pessoas se multiplicaria. Não era para o tempo de Daniel, não era para o meu tempo quando eu nasci, é para o tempo de agora. Então, o que você vê acontecendo no mundo hoje, no mundo, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. A ganância do ser humano, as indústrias, né? O que é feito dentro dos mares, o que é feito nos rios, o que é feito na terra. Por isso que a Bíblia diz aqui que Deus vai destruir quem destrói a terra. Vamos ver aqui nessa tradução aqui, Apocalipse capítulo 11, de verso 18. Aqui diz: os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrar a tua ira, e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o seu povo, e todos os que temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruir os que matam pessoas na terra. Então aqui, as pessoas, eles matam pessoas de todas as formas. O mundo hoje é desigual. Uns têm muito e outros não têm nada. Eu fico assim pensando, a ganância do homem é tão grande que as coisas parece que está desandando. Aí tem aquele ditado que a corda só arrebenta no lado mais fraco. Mas sabe o que é o mais fraco? Pobre de espírito, né? Bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, né? Bem-aventurado aqueles que choram por causa de todos os males. Bem-aventurado aqueles aqueles humildes de espírito. Aí eu pergunto para você, felizes quem chora? Mas chora por quê? Pela sua salvação, pela sua vida espiritual, pelos acontecimentos, pela maldade que acontece na terra. Então, meu querido amigo, é hora de você acordar, pegar a Bíblia e sublinhar ela, ler ela. Porque no Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz assim: feliz quem lê este livro e feliz aqueles que ouvem a palavra desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Aí as pessoas humildes assim que eu falo, não pessoas que pensam na salvação. Humildade não é você ser cavalo de pau de ninguém. Humildade é você não revelar. Às vezes você não revela, uns por medo, outros porque tem a intenção de não estar buscando a vingança por nada. Mas aqui, o que a Bíblia diz
né? Ó, feliz quem lê esse livro, feliz aquele que ouvem o que está escrito nesse livro, que essa mensagem profética obedece aos que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Nós estamos vivendo nos últimos dias da Terra. A Terra, a ciência está aí colocando 50 anos, outros 100 anos, 150 anos para frente. Eu não creio nisto. Se Jesus há 2000 anos atrás falou que o tempo estava próximo, aqui ó, o tempo está próximo. Isso 100 anos atrás, ou 2000 anos atrás. E hoje? Já. Então, não existe o tempo. Agora, meu querido, você que não acredita nessa palavra, você que não busca conhecer o que está escrito nesse livro, vai chegar momentos difíceis para você. Você quer ver? Só vai salvar aqueles que tiver paciência. No capítulo 3 aqui, de Apocalipse, e o verso 10. Ó, verso 10. Diz aqui, ó. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Aqui, paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Deus vai colocar todo mundo em prova. E você quer ver a prova como é que vai ser? Olha, escute bem a prova como vai ser. Escute bem. Vamos aqui, no Velho Testamento. São profecias duplas, de duplo acontecimento. Quer ver? 8. Amós 8, verso 11. Quer ver? A prova aqui. A prova vai chegar. Essa prova vai chegar. Ó, está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem do Senhor Deus. E o verso 12. Correrão do mar morto até o mar Mediterrâneo, quer dizer, de um mar até o outro, pelas regiões do norte e do leste do país, procurando a mensagem de Deus, o Senhor, mas não encontrarão. E o verso 3 diz assim, naquele dia, até moços e moças fortes desmaiarão de sede. Se você hoje acha que você é jovem, que você é forte, que você aguenta tudo, mas vai chegar um momento que você vai sentir desejo de fazer a vontade de Deus, desejo de ler a Bíblia, desejo de consertar a vida, desejo de tudo isso, e já é tarde. Por quê? Quando Noé começou a pregar e construir a arca, passou 120 anos fazendo isso. O povo, nesse tempo todo, ninguém acreditou em Noé. Ninguém. Só que no momento que Noé entrou na arca com sua família e começou a dar os pingos, trovão, relâmpago, que eles nunca tinham visto isso, aí eles correram para perto da arca. Que angústia aquele povo falou quando a água começou a subir, chegou no joelho, e de repente chegou aqui no quadril, e de repente já estava aqui tampando a cintura, e de repente já estava no pescoço, e de repente eles já não alcançavam mais a terra, já estava boiando na água. Aí, o que aconteceu com esse povo? Pereceram todos. Aí Jesus disse, serão como nos dias de Noé, que o povo comia, bebia. Hoje o povo só vê festa, quando hoje é sábado, né? Daqui à noite você pode sair na rua e que é um come e bebe, batucada e balada, e tudo quanto é coisa que não presta. E achando que as coisas estão
tá boa, mas não é verdade, mano. Isso vai acontecer. Eu estou fazendo esse vídeo para você entender, você compartilhe com outras pessoas, porque isso é a pura verdade. A Bíblia diz que Deus vai destruir toda a maldade. Você quer ver? Vamos aqui, no livro de Malaquias, capítulo 3, o último livro da Bíblia. Da Bíblia não, o último livro do livro de 3, verso 6. Eu acho que aqui eu não encontro, não é bem. Então aqui, ó, o que Deus vai fazer aqui, ó? Malaquias capítulo 3, verso 1 em diante. Ó, o Senhor Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, quem vocês estão procurando, vai chegar de repente. E o seu tempo está chegando. O seu tempo está chegando. O mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Agora, vamos aqui no capítulo 4, e verso 6. Aí, ó. E o Senhor Todo-Poderoso diz: Está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados, como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Aqui fala que alguma tradução fala assim, que vai ser destruída até a raiz do pecado. Quem é a raiz do pecado? Essa é Satanás, os seus anjos caídos. E aí, aqui fala que a terra vai ser destruída, assim como foi destruída com água, agora não, é com fogo. Não é que a terra vai ser destruída, ela vai ser purificada. Quem vai ser destruído é o povo mal, o povo maldoso, o povo mau, né? Satanás, os seus anjos, vai ser destruído. E Satanás não gosta que a gente fala isso, né? Ele fica furioso, né? Queimado na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando no curral. Tá vendo? Qual é a diferença? Os ímpios, os maus, vão ser destruídos juntamente com Satanás. Isso aqui é o último livro do Velho Testamento fala. E o último capítulo também. Isso é no capítulo 4. Mas ó o verso 2. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria, como bezerros que saltam no curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus, como se
eles fossem pó da rua. E o que eles pedem? Lembra da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo da terra obedecer. Para todo o povo da terra obedecer. Agora você, meu querido, você vive aí ensinando mentira para os seus membros nas suas igrejas, que a lei de Deus foi abolida. Mas aqui no último livro da Bíblia, aqui não está falando para aquele povo lá, não. Está falando para os últimos dias. O livro de Malaquias é um livro que ele prega para os últimos dias. Talvez pode ser uma profecia dupla. Mas aqui diz aqui, ó, lembra da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo obedecer. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhe enviarei o profeta Elias. Ele fará com que, pois e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar os pais e destruí-lo completamente. Meus queridos, eu estou aqui não para criticar ninguém, criticar igreja nenhuma, mas a palavra de Deus ela tem ensinado que nós precisamos obedecer às leis de Deus e os mandamentos dele. Eu tenho visto muitas pregações, muitos vídeos de pregação de pastores que pregam contra o sábado. Esse dia eu vi um dizendo assim, que ele admira o pastor Rodrigo Silva. Tudo dele tá bom, menos o sábado. 10 mandamentos. O único mandamento que não é aceito é o sábado. O resto dos mandamentos, todos eles aceitam. Mas aqui está dizendo por que aqui que fala que Deus vai destruir os orgulhosos? O orgulhoso é aquele que não aceita a palavra de Deus como ela é. Eu estou tranquilo que eu estou falando a pura verdade, porque está aqui dentro. Eu uso o celular porque o celular é mais fácil para mim enxergar as letras, eu ponho a letra do tamanho que eu quero. Mas a nossa base é aqui na Bíblia. Não é eu chegar lá e ouvir o que o pastor disse, né? Assim diz o pastor. Assim diz o Senhor, não o pastor. Pastor é ser humano. Ele pode distorcer a palavra de Deus. E todo mundo acredita porque ninguém vai para a Bíblia. Vocês imaginam, você quer ver? Como é que você tem que estudar a Bíblia? Vamos aqui. Atos capítulo 11. O único povo que faz a diferença é quando ele examina a Bíblia. Quer ver? Atos capítulo 11 e verso 17. Eu acho que eu inverti aqui. Capítulo 17 e verso 11. Tá invertido.
Só isso. Aqui, em Atos capítulo 17, verso 11, diz: as pessoas dali eram mais bem educadas do que os de Tessalônica. Quem era dali aonde? Os bereanos, aquele povo de Bereia. Porque aqui fala assim, aqui na Bíblia Almeida, essa aqui é a nova versão internacional, pode imitar essa aqui. Mas fala nos bereanos, ó. As pessoas dali, ou de Bereias, eram mais bem educadas ou mais nobres do que os de Tessalônica. E ouviam a mensagem com muito interesse, todos os dias. E estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Não existe esse negócio de pastor falar e você não conferir, E outra coisa que você tem muito cuidado com as interpretações. As pessoas às vezes interpretam errado. Então você tem que buscar fonte segura. Fonte segura, para quê? Para que você não caia Hoje tem muita gente iludida com ensinamentos errados, pastor, falsos profetas, né? Eles acreditando naquilo que não é verdade, não é bíblico, né? Profecia, a única profecia que vale é a profecia bíblica sobre a volta de Cristo, sobre os acontecimentos dos tempos proféticos. Não eu estar profetizando vida de pessoas aqui na Terra. A profecia bíblica ela é espiritual, não é humana. E muitos profetas que tem por aí, eles têm profecias totalmente humanas. Nunca Deus levantou um profeta para ensinar coisas para seres humanos, vida de humano, né? Eu já vi acontecer muita coisa de ensinamentos falsos, de pessoas profetizar a vida de pessoas. Eu vi agora nos últimos dias aí quantos profetas que garantiu que o Bolsonaro ia ser o presidente da República, ia continuar como presidente. Cadê ele? Perdeu. Eu vi foi centenas de profetas garantindo e ele perdeu. Outros profetas garantindo que Lula ia para a cadeia. O Lula é presidente. Então, profecia não é isso. Profecia visa a nossa salvação, o galardão eterno. Isso é profecia. E a Bíblia não tem profecia humana, é totalmente espiritual. Isso aqui eu estou dizendo não é para te chatear, é para você entender que a palavra de Deus é verdadeira. Espero que Deus te abençoe e você pode compartilhar com seus amigos essa mensagem, inscrever-se no canal e dar o seu joinha. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe e dê uma boa semana.